Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia pouco tempo que morávamos naquele bairro. A gente tinha se mudado para aquela casa, não fazia nem 2 semanas ainda. E por conta da minha rotina, eu não conhecia ninguém ali da rua. Ainda não tinha feito amizade com nenhum vizinho. Pudera, né? Saía para trabalhar 6h30 da manhã e, como fazia faculdade, só voltava para casa perto da meia-noite. Até final de semana andava meio corrido para mim, por conta dos trabalhos da faculdade. Eu lembro que aquela noite eu cheguei da rua, comi alguma coisa e fui para o meu quarto. E foi quando eu estava me preparando para deitar que comecei a escutar aquele barulho no quintal. Parecia até que tinha alguém lá fora. Até vozes eu vi. Naturalmente que, na hora, pensei que pudesse ser algum bandido, algum ladrão, tentando entrar na casa. Imagine, barulho no quintal àquela hora da noite. Quase meia-noite. Coisa boa não devia ser. Ainda meio assustado, apaguei a luz e fui lá para a janela. E pela frestinha da cortina, comecei a procurar. Apesar de já ser meia-noite e pouco, o quintal estava bem iluminado por conta de um poste de luz que havia na rua. Dava para ver direitinho. E foi assim que, depois de alguns segundos, avistei a pessoa que estava fazendo aquele barulho todo. E olha, a minha surpresa foi grande demais, porque não era nenhum bandido. Não era nenhum ladrão, como eu estava imaginando. Para o meu espanto, era uma mulher, ou por outra, uma menina. Porque, a julgar pelo rostinho angelical, não devia ter mais do que 17 ou 18 anos. Só que detalhe, e isso foi o que mais me chamou a atenção. E, meu Deus do céu, como não chamaria? Chamaria a atenção de qualquer um. Porque a menina estava completamente nua. Lembro que eu fiquei ali olhando aquela cena pela fresta da cortina, me perguntando o que afinal estaria acontecendo. Meu Deus, coisa mais estranha do mundo. Eu me preparando para me deitar. De repente, aquelas vozes, aquele barulho, me pareceu ser ali no meu quintal o barulho. Aí quando eu apago a luz e espio pela fresta da cortina, em vez de bandido, uma menina, uma moça, 17, 18 anos no máximo. E como se fosse pouco, pelada, completamente nua. Ela estava parada perto do muro, assim pertinho de umas flores que a mãe cultivava ali no quintal. Aliás, estava colhendo algumas daquelas flores, mas com a maior calma do mundo. Colhia uma flor, cheirava, depois colhia outra. Eu fiquei ali olhando e me perguntando, meu Deus, o que será isso? Convenhamos, por que uma menina estaria àquela hora da noite no nosso quintal, colhendo flores e, como se fosse pouco, pelada? Olha, muita coisa me passou pela cabeça. Cheguei a pensar que ela pudesse ter sido atacada por algum tarado na rua e se escondido ali para fugir dele. Só que não parecia. A impressão que dava é que ela estava calma, tranquila. Meu Deus, colhendo flores. Colhia uma, dava uma cheiradinha, colhia outra. Coisa mais esquisita do mundo. Não estava nem um pouco assustada, o que seria normal se ela realmente tivesse sido atacada por alguém. Olha, não sei o que me deu, mas num impulso escancarei a janela. Quando me viu, ela nem se abalou. Ficou olhando para mim com a maior naturalidade do mundo. Não procurou nem se cobrir com as mãos, o que seria também uma atitude, no mínimo, lógica.
Imagine uma menina, uma moça, 17, 18 anos, sei lá, pelada no meu quintal, colhendo flores. E quando me viu, nem se preocupou em cobrir as partes íntimas ou nada. Continuou do mesmo jeito. Olha, uma coisa não dá para negar, e mesmo meio assustado, não deu como para não perceber. Era uma menina bonita demais. Como eu já disse, aparentava uns 17, 18 anos no máximo. Ficamos ali nos olhando durante algum tempo, numa cena que, se eu assistisse de fora, acharia a mais absurda do mundo. Eu, atordoado com aquela visão, sem saber o que dizer ou o que fazer, e ela na maior tranquilidade, nua, dentro do meu quintal, colhendo flores do jardim que a minha mãe cultivava, na maior tranquilidade do mundo. Não fez questão nem de se esconder quando eu escancarei a janela. Simplesmente continuou ali parada, com aquelas flores na mão. Em vez de perguntar o que ela estava fazendo ali no nosso quintal, nua daquele jeito, eu fiquei olhando para ela, admirando o seu corpo lindo. Até que de repente escutei aquela voz vinda da casa do lado. Michele! Michele! Onde você está, menina? Devia ser a mãe da moça. E olha, parecia assustada. Michele! Ô, Michele! Onde você está? Ai, meu Deus, onde que essa menina foi? A janela do meu quarto fica bem próxima dessa outra casa. De modo que deu para ver e ouvir nitidamente o desespero da mulher. Fosse ela quem fosse, saiu pela rua gritando aquele nome, Michele. Bom, pelo jeito, Michele só podia ser aquela moça que estava ali no meu quintal. Quem mais? Dali da janela eu vi tudo. E foi então que a mulher que gritava desesperada pela filha, pelo menos eu acreditava que fosse filha, se aproximou do nosso muro, colocou a cabeça assim por cima e ao avistar a menina falou, graças a Deus. O que deu na tua cabeça, Michele? Passei de casa desse jeito. Cadê tua roupa? Anda, sai já daí, vamos embora. Estava mais do que claro que havia alguma coisa muito estranha naquela história. Quando perguntei para aquela mulher o que estava acontecendo, e mais do que isso, se ela estava precisando de alguma ajuda, ela foi até estúpida comigo. Não preciso de nada não, cuide da sua vida. Pensei comigo, não está mais aqui quem falou. Ela falou aquilo, tirou o casaco e cobriu o corpo da menina. Eu achei aquilo estranho demais. Só que mesmo assim fiquei na minha. Depois que voltei para minha cama, não nego que fiquei com a imagem daquela menina no pensamento. E me fazendo 1 milhão de perguntas. Meu Deus, por que ela estaria nua daquele jeito? E justamente ali no nosso quintal? O mais engraçado é que ela não se abalou nem um pouco quando eu abri a janela e ficamos de frente um para o outro. Ela nua. Não se assustou, não se cobriu, ficou extremamente à vontade, me olhando com a maior naturalidade do mundo. Parecia que nada de esquisito estava acontecendo. No dia seguinte, enquanto tomava o café da manhã, eu comentei com a minha mãe o que tinha acontecido na noite anterior. E ela fez aquela cara. Deve ser a filha da dona Sueli, a nossa vizinha aí do lado. Parece que essa menina tem problema de cabeça. Problema de cabeça? Mas como assim, mãe? Não sei direito. Ela me explicou, mas eu não entendi. É algum problema mental que a menina tem. A coitadinha parece que já nasceu assim. E quando ela não toma o remédio direitinho, sai aí pela rua fazendo arte. Bom, pelo menos estava explicado. Normal, aquilo não era mesmo. Eu fiquei pensando naquela conversa que eu tive com a minha mãe, enquanto tomava o café,
e achei um tremendo desperdício uma menina tão linda ter problemas mentais. Não era apenas o seu corpo que era bonito, também o rosto. Parecia uma bonequinha de porcelana. Aliás, fiquei até pensando no perigo de ela ficar andando nua pela rua daquele jeito. Imagine. Encontra uma pessoa mal intencionada, algum tarado pela rua. Enfim, de qualquer modo, o tempo passou e eu acabei até meio que esquecendo aquele episódio. Até que tempos depois, um domingo, eu estava saindo pelo portão quando a avistei debruçada no muro da sua casa. Era ela, a menina daquela noite. Não sei o que me deu na cabeça, principalmente depois de ter conversado com a minha mãe e ela ter dito que a menina tinha problema mental, que tinha que tomar remédio e não sei mais o quê. Mas, no impulso, eu me aproximei e puxei conversa. E aí, tudo bem? Você é Michele, né? Ela olhou para mim, sorriu e confirmou. Se chamava Michele mesmo. Depois, quis saber quem eu era. Olha que simpatia, que doce de menina. Fiquei lembrando daquela conversa com a minha mãe, ela dizendo que a menina tinha problemas mentais, que tinha que tomar remédio, porque... E eu olhando para ela, ali diante de mim, juro por Deus, não parecia. Eu sou o Luiz, eu moro nessa casa aqui do lado. Aliás, a gente é vizinho do outro já faz algum tempo. Só que nunca teve oportunidade para conversar, né? Ela novamente sorriu. Eu vi o dia que vocês mudaram. Olha que sorriso lindo. Foi inevitável lembrar daquela primeira noite em que ela apareceu ali no nosso quintal toda nua. Sua imagem surgiu nitidamente na minha lembrança. Apesar de saber daquele detalhe, que ela tinha problema mental, que inclusive tomava remédios fortes, eu me senti encantado diante dela. Porque a despeito de tudo isso, meu Deus, era tão linda. E veja, não foi apenas uma atração física. Pelo fato de tê-la vista nua naquele primeiro dia. Não. Eu me senti encantado pelo seu olhar, pelo seu sorriso, a sua simpatia. Fiquei pensando nas palavras da minha mãe e me perguntando em pensamento, mas essa menina tem problemas mentais? Ah, não. Nisso eu não acredito. O fato é que ficamos ali durante uns 15 ou 20 minutos conversando. Até que, para minha tristeza, apareceu a mãe dela na janela. Michele, o que você está fazendo aí, menina? Vem para casa, vem para dentro. Não quero você dando trela aí para desconhecido. Olha, eu não conhecia a mãe dela. Só tinha visto naquele primeiro dia, aquela primeira noite. Agora, deu para sentir que era uma tremenda de uma casca grossa. Sabe pessoa que vive mal-humorada? Tudo bem. Digamos que fosse verdade aquela história de que a menina tinha problema. Agora, mesmo assim, não era motivo para tratar as outras pessoas daquele jeito. Ela não me disse nem bom dia, simplesmente chamou a filha para entrar e ficou na janela me olhando de cara feia. A Michele, claro, entrou na mesma hora sem me dizer sequer um tchau. Só que, a despeito de tudo isso, eu adorei tê-la conhecido. Ter trocado aquelas poucas palavras com ela. Meu Deus, que simpatia, que doce de menina. E ela falou de uma maneira tão normal comigo. Se a minha mãe não tivesse me contado, eu não teria nem percebido que ela tinha algum problema, que tomava remédio forte, de tarja preta e não sei o que mais. Quer dizer, se isso fosse realmente verdade, porque, repito,
pela conversa que eu tive com ela, a impressão era bem outra. Normalíssima. Só que ao mesmo tempo, eu lembrei daquela primeira noite e é claro, se ela fosse normal o tempo todo, não pularia o muro e entraria no quintal de outras pessoas e daquele jeito nua, né? O fato é que, com o passar do tempo, sempre que a gente se via, eu sentia meu coração bater mais forte. Quando a vi na janela da sua casa, por exemplo, num final de semana, eu sentia até um friozinho no estômago. Às vezes, a gente até se cumprimentava, assim, de longe. Eu ali da minha janela e ela lá da janela da casa dela. Aos poucos, foi nascendo uma espécie de amizade entre nós. Eu não sabia dizer exatamente o que era. Se era realmente amizade, se era alguma coisa ligada à atração, à paixão. Eu só sabia que era forte demais. Um dia eu estava ali no quintal, quando escutei a voz dela lá do outro lado do muro. Ah, não pensei duas vezes. Estiquei o pescoço por cima do muro só para vê-la. Quando me viu, ela sorriu e acenou assim para mim. Depois se aproximou. Oi, tudo bom? Meu coração só faltou parar de bater naquela hora. Meu Deus, como ela estava linda, radiante, os olhos brilhando, aquele sorriso mais lindo do mundo. Repito, quem olhasse para ela jamais diria que ela tinha qualquer espécie de problema. Começamos a conversar por sobre o muro. Eu ali no meu quintal, ela no quintal da casa dela. Foi quando eu colhi uma flor assim do chão, uma flor daquelas que a minha mãe cultivava ali no jardim, e coloquei assim diante do seu rosto. Você gosta de flor, né? Toma, essa é para você. Ela sorriu, apanhou a flor e me olhou com aqueles olhinhos lindos, azuis da cor do céu. Meu Deus, que encanto de menina. Linda, linda, linda. Esqueci tudo. Conversa com a minha mãe, aquele episódio curioso da primeira noite. Esqueci que ela tinha problema de cabeça, se é que tinha. Você gostou? É linda, né? Aliás, é linda assim como você. Sente o perfume. Ela então pegou a florzinha na mão e aproximou assim do nariz e aspirou o perfume da flor. Puxa, gostoso mesmo. A gente então ficou se olhando durante algum tempo em silêncio. Eu sem saber o que fazer, o coração pulando, quase saltando pela boca, até que num impulso comecei a me aproximar mais e mais e mais, ela do outro lado do muro, e eu esticando o pescoço e me aproximando do rostinho dela, e como ela não fez nenhuma menção de se afastar, sem pensar nas consequências, colei minha boca na sua. Ela não se afastou. Continuou exatamente no mesmo lugar, com seus lábios colados aos meus. Foi um beijinho assim, bem de leve. Na verdade, apenas encostamos os lábios um no outro, apenas isso. Mas foi tão gostoso para mim. Só que mais uma vez, no meio do beijo, daquele momento encantado, a voz da bruxa daquela mulher. Michele! Mas que é isso, menina? O que você pensa que está fazendo? Vem já para casa, vem, vem!
do paraíso para o inferno em questão de segundos. Sabe quando você está tendo o sonho mais lindo do mundo e vem alguém e acorda? Mas acorda assim com um porrete. Na melhor parte. Eu ali enlevado por aquele instante, eu ali pisando em ovos, em nuvens, sei lá. De repente aquela pancada na cabeça. A voz daquela bruxa. E o pior é que desta vez ela não estava na janela. Estava no nosso portão. E já veio com tudo. E já pegou a filha pela mão e já foi carregando lá para a casa dela. Não sem antes me fuzilar com o olhar. Você, menino, você fica longe da minha filha, viu? Você não sabe que ela tem problema de cabeça? Eu vou ter uma conversa bem séria com a tua mãe, viu? Onde já se viu ficar se aproveitando da menina. Eu ainda tentei me defender, mas eu não estava me aproveitando. Não estava. Não estava. Pensa que eu sou cega? A mulher chegou a me chamar de tarado. Como não poderia ser de outra forma, deu a maior confusão. Até porque depois ela cumpriu a promessa e apareceu lá em casa. E armou o maior banzé com a minha mãe. Foi o maior Deus nos acuda. Mais tarde, até um tio da Michele veio bater na nossa porta atrás de mim, querendo saber o que estava acontecendo. Naturalmente, que foi reclamar daquele beijo, que na verdade não foi nem beijo. Ó, se você não parar de cercar minha sobrinha, eu quebro a tua cara, viu, moleque? A Michele pode não ter pai, mas tem um tio que zela por ela. Nenhum vagabundo vai encostar a mão nela não, viu? Olha que situação. Eu nunca tinha sido chamado de tarado, até porque não sou. Quase apanhei do cara. Me disseram que não era apenas o fato de ela ter aqueles problemas de cabeça, problemas que, repito, não dava nem para perceber que ela tinha. Mas fora isso, ainda tinha o fato de ela ter apenas 16 anos de idade. Fiquei até com medo de que a mãe dela acabasse indo ao distrito, da parte de mim, porque ela ameaçou fazer isso. Para minha sorte, ficou só na ameaça. E tudo por conta daquele beijo que, na verdade, repito, não chegou nem a ser beijo. A gente só encostou uma boca na outra. O problema é que aquele beijinho foi a minha perdição. Eu que já estava encantado por ela, depois daquele contato, só de olhar para ela, depois daquele selinho, eu não consegui mais tirar essa menina do pensamento. E é assim que me encontro nesse momento enquanto escrevo essa carta, completamente apaixonado. A mãe dela não me deixa nem conversar com a Michele, nem dizer bom dia. Basta eu me aproximar e ela já me olha com aqueles olhos de bruxa. Esses dias fizeram uma festa de aniversário para ela, para comemorar os 17 anos. Sua casa estava cheia de parentes, de amigos. A velha convidou praticamente a rua toda, menos nós. Eu acompanhei tudo da janela de casa, morrendo de vontade de também poder estar ali, compartilhando aquele momento tão especial da vida daquela que se transformou na minha obsessão, porque eu só penso nela o tempo todo. Eu não entendo por que essa mulher tem que ser tão radical, tratar a menina como se ela tivesse 5 anos. Tudo bem, se ela toma remédio forte, se ela tem problema, só que, puxa vida, também não é para tanto. Se eu estivesse com intenção de fazer algum mal, tudo bem, até que dava para entender, mas, meu Deus, só o que eu quero é fazê-la feliz. Estou tão apaixonado. Porque, Deus do céu, é um anjo em forma de mulher, de tão linda, e mais do que linda, de tão doce. Ah, como eu queria poder abraçá-la. Mais do que isso,
cuidar dela. Só que aquela mulher virou um bicho quando vê que eu estou me aproximando. Tem horas que eu sinto vontade de roubar essa menina para mim. Fugir com ela para um lugar bem longe, onde ninguém nos conheça, onde ninguém nos encontre. Ah, como eu queria pegar ela pela mão e sair pelo mundo. Sem rumo, sem destino. Levando apenas essa paixão louca que eu sinto por ela na bagagem. Ela também gosta de mim. Sabe, isso é coisa que a gente sente. Dá para ver nos seus olhos, quando a gente tem uma rara chance de trocar uma ou duas palavras, pelo jeito como ela me olha. Será que um dia vamos poder viver essa paixão sem ninguém para atormentar, para se meter na nossa vida? Será, meu Deus, que um dia eu vou poder aninhar nos meus braços, beijar aquela boquinha linda outra vez? Será? Olha, meu coração pede desesperadamente por isso. Minha alma chora por não poder realizar o sonho de tê-la nos meus braços uma única vez. Até quando vou ter de viver assim, sonhando acordado, desejando poder pelo menos estar perto daquela que se transformou na minha fixação? Quando, meu Deus, que eu vou poder cuidar dela, protegê-la, fazer dela a minha namorada e depois, quem sabe, a minha esposa, a mãe dos meus filhos? Quando, meu Deus? Quando?